Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a tia Luísa, evangelizadora voluntária do Centro Espírita Leon Denis, o nosso querido Celdinho. E hoje nós vamos estudar mais um capítulo do nosso querido Evangelho para falar do nosso Mestre Jesus. É o capítulo 13. Que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. E os itens são os 17 e 18, falando sobre a piedade e os órfãos. Mas antes de começarmos a nossa aula, vamos fazer a nossa prece. E antes da prece, vamos cantar uma música como fazíamos lá no nosso Celdinho? Então vamos lá? Ela é assim. Está na hora de falar com Deus. Silencio a boca e deixo a alma falar. Prece vem do coração. No silêncio Deus escuta a minha oração. Prece vem do coração. No silêncio Deus escuta a minha oração. Silêncio, 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 vou falar com Deus. Queridos amigos espirituais da Casa de Leon Denis, querido Mestre Jesus, querido Deus, estamos muito felizes por aqui estarmos em mais uma oportunidade de estudos. Que possamos assim ser amparados, sustentados por essa espiritualidade amiga que conduz o trabalho na Casa de Leon Denis e no nosso Celdinho. Que o nosso Mestre Jesus possa nos amparar, nos sustentar e que possamos dar por iniciado esse momento de estudos em nome de Deus. Que assim seja, graças a Deus. Se lembra do tema da nossa aula de hoje? É uma pergunta. Vamos lá? O que você sente quando vê crianças órfãs ou idosos abandonados? E lá na nossa página tem um vídeo que vocês podem pedir ao papai, à mamãe ou algum adulto que esteja aí com vocês para colocar para que vocês possam assistir. Esse vídeo foi um experimento social sobre preconceito. E, de qualquer forma, vocês podem ir lá, assistir o vídeo e depois voltar. Mas a tia vai contar como foi a experiência lá do vídeo para vocês, tá bem? Se vocês quiserem, fiquem aqui. Ou se não, vão lá, assistam e depois voltam, tá bem? A experiência que está lá no vídeo é a seguinte, vou contar para vocês. Eles vestiram essa menininha aqui com roupas simples, ela ficou toda sujinha, a roupa suja, e ela ficou na rua como se estivesse abandonada. E as pessoas passavam por ela e não davam atenção, nem falavam com ela. Ela ficou lá, sozinha, abandonada. Logo depois, eles mudaram a roupinha da menina, botaram uma roupa mais limpinha, ela não estava mais sujinha. E aí, ela entrou num restaurante. Foi passando pelas mesas e as pessoas foram conversando com ela, fazendo perguntas. Ela até chegou a sentar numa das mesas. Logo depois, ela saiu e retornou, toda sujinha de novo.
com o rostinho sujo, maltrapilha, né? Assim, mal vestida. E as pessoas no restaurante, nossa, não deram atenção a ela, puxaram a bolsa com medo que ela fosse roubar alguma coisa, reclamaram com o gerente e a menina ficou muito triste. E logo eles tiveram que parar a experiência, porque ela saiu chorando do lugar. E na nossa aula de hoje, nós estamos estudando o capítulo 13 e o item 17, que fala sobre a piedade. Vocês sabem que palavrinha é essa? No Evangelho, ele nos diz que a piedade é a virtude que mais nos aproxima de Deus. E ter piedade significa a gente ter compaixão com o sofrimento dos outros, a gente se sentir, né, no lugar do outro, se colocar no lugar do outro, perceber a dificuldade do outro. E vocês acham que quando aquela menininha do vídeo estava toda sujinha na rua pedindo esmola, as pessoas tiveram piedade dela? Tiveram compaixão? Se importaram porque ela estava lá suja, sozinha, abandonada? O que vocês acham? Crianças, o que a gente pode aprender com a historinha, né? Que foi o experimento, né? Mas a tia contou a história aqui, depois vocês vão lá assistir o vídeo. Que nós não devemos ter preconceito só pela forma que a pessoa está vestida ou não. E se nós vemos algum irmão por quê? Porque todos somos filhos do mesmo Pai, que é Deus. Se nós percebemos que algum irmão está passando por uma dificuldade, nós devemos ter o quê? Piedade. O que é isso? Compaixão daquela dor, daquela dificuldade que o nosso irmão está passando, não é mesmo? O que o Evangelho nos fala? Que a piedade é a virtude, é a qualidade que a gente adquire que mais nos aproxima de Deus, que é o nosso Pai. Então, nós devemos fazer ao outro aquilo que a gente gostaria que fizesse conosco. Quem nos ensinou isso? Jesus! E aí, às vezes a gente pode passar por um irmão que está numa situação de rua, está lá, né, pedindo alguma esmola, algum dinheiro para poder comer. Às vezes a gente não tem esse dinheiro para dar, não é mesmo? Mas a gente pode fazer uma prece, não é? Ou a gente pode pedir ao papai, à mamãe que ajude de alguma forma, né? Mas o importante é que a gente não finja que aquilo está acontecendo, não seja indiferente. Estranho essa palavra, né? Mas indiferente é quando a gente passa fingindo que aquela situação não está ali. E não é isso que Jesus nos ensinou. Então, devemos ter compaixão pela dor do nosso irmão. Isso mesmo. Agora, a tia vai contar uma história para vocês. Vocês gostam de história? Eu gosto. E a nossa história se chama William, o menino de rua. Olha, esse é o William. Ele tem 5 aninhos. E ele, quando ele tinha 5 aninhos, ele morava nas ruas de Glasgow. Glasgow é uma cidade que fica lá na Escócia. E o William não tinha papai, não tinha mamãe, não tinha casa e ficava pelas ruas mendigando, pedindo comida, pedindo dinheiro. Às vezes,
o William ganhava alguma coisa, mas às vezes não. E aí ele ficava com fome. Tinha vezes que ele chegava a ficar 2 dias com fome. E mesmo pequeno, William se perguntava: será que as pessoas não percebem que eu estou com fome? Quando William fez 6 anos e meio, ele foi trabalhar numa fábrica. E ele trabalhava por 12 horas. E sabe quanto ele ganhava, crianças? O equivalente a 5 centavos. Se vocês não conhecem a moedinha de 5 centavos, pede para algum adulto mostrar para vocês. Mas ele trabalhava naquela dificuldade toda e o tempo foi passando. Quando William tinha 17 anos, alguém falou para ele sobre uma pessoa. Sabe que pessoa é essa, crianças? Acertou quem disse que era sobre Jesus. E o William deixou Jesus entrar no seu coração. E a partir daquele momento, William sentiu tanta paz e tanto amor no seu coração. E ele passou a ter um desejo muito grande de servir a Jesus e, assim, falar para as pessoas que ele havia conhecido Jesus. Um tempo depois, William conseguiu um emprego melhor, formou uma família, construiu uma bela casa confortável, mas ele, sempre que passava por alguma criança na rua que estava mendigando, pedindo alguma coisa, ele queria fazer algo por aquelas crianças. No início, ele começou a orar por elas, mas depois veio uma ideia e ele começou a construir uma casa, um lar, para que pudesse receber essas crianças que estavam na rua, como um dia ele também estava. Graças ao seu grande amor e ao amor que William tinha a Jesus, ele conseguiu fundar lares para abrigar as crianças. E ele foi o grande fundador dos famosos lares para crianças órfãs da Escócia. Gostaram da história, crianças? Então agora a tia vai fazer algumas perguntas para ver se vocês entenderam e prestaram atenção. Tudo bem? Então vamos lá. Onde é que vivia o menino William? Muito bem, quem disse que ele vivia nas ruas de Glasgow, que era uma cidade lá na Escócia, não é isso? E como é que ele vivia? Isso mesmo, ele ficava nas ruas pedindo esmola, pedindo comida, não é isso? William tinha família, crianças? Não, não é? Ele era o quê? Órfão. E o que é isso? Que palavrinha é essa? Acho que a maioria já sabe, né? É quando a criança não tem um papai, não tem a mamãe, não é isso? E aí, quando ele tinha 6 anos e meio, foi trabalhar onde? Exatamente, numa fábrica. E ele trabalhava muito, não é, crianças? Muito, 12 horas por dia, para ganhar muito pouco. E aí, quando ele cresceu, o que aconteceu? Quando ele cresceu, o que aconteceu, crianças? Se lembra? Alguém apresentou Jesus para o William, não é? E nós já conhecemos Jesus?
Já, não é? E o que aconteceu? William sentiu uma grande paz e uma grande vontade de servir Jesus, não é? E nós podemos também servir a Jesus, mesmo sendo criança? Claro que sim, né? Quando nós ajudamos o nosso próximo, não brigamos com o nosso amiguinho, respeitamos os adultos, estamos servindo a Jesus. E a tia queria fazer uma pergunta para vocês. O que vocês sentem quando veem alguém necessitado na rua? O que vocês sentem? Ou alguma criança, ou algum idoso, algum irmão que esteja na rua. Será que nós percebemos esse irmão? Ou será que a gente ainda está indiferente? Será que nós sentimos piedade por esse irmão que está sofrendo, né? E como nós podemos ajudar? A tia já falou, não foi? Às vezes, nós podemos pedir ao papai, à mamãe, que junte uma roupa que a gente tem ou um brinquedo, né, para dar para uma criança, ou que eles possam ajudar de alguma forma, porque eu sei que a criança ainda não tem dinheiro, né? A menos que vocês tenham mesada, pode tirar um pouquinho para doar. Ou então, fazendo uma prece, ou dando um sorriso, não é? Já estamos servindo a Jesus. Mas a tia queria só falar uma coisa para vocês, crianças. Nós não devemos ter pena daquele irmão que está passando por alguma dificuldade. Porque se a gente tiver pena, né, a gente vai estar se achando melhor que eles. E não somos. Somos todos iguais. Nós devemos ter piedade, que é bem diferente. Piedade, nós estaremos tendo o quê? Compaixão pela dificuldade do outro, não é? Percebendo que aquele outro é o nosso irmão, igual a nós, e que se nós estivéssemos naquela situação, gostaríamos de ser ajudados. Então, crianças, aprendemos hoje que a piedade vai fazer com que nós possamos fazer algo pelo nosso irmão que está em sofrimento. E assim, vencendo o nosso orgulho, nosso egoísmo e nos melhorando. E quem é que temos que imitar? Jesus, que nos ensina tantas coisas boas, não é mesmo? E assim vamos nos aproximando cada vez mais de quem? Deus, nosso Pai. Vamos então fazer a nossa prece. Vamos cantar uma musiquinha antes, bem pequenininha. Ela é assim, ó. Feche a janelinha dos olhos e abra do coração. Deixa Jesus entrar, porque Ele é nosso irmão. Querido Mestre Jesus, queridos amigos espirituais da Casa de Leon Denis, amado Deus, muita gratidão por tantos ensinamentos que tivemos, que possamos cada vez mais pôr em prática todos esses ensinamentos que vamos conquistando, que possamos ajudar o nosso próximo, não é? Tendo mais amor, tendo mais compaixão. E assim, felizes por tudo que recebemos, pedimos a permissão da espiritualidade amiga, do nosso irmão Jesus, mas principalmente de Deus, para darmos por encerrada a nossa aula de hoje. Graças a Deus.